Muito bom dia a todos. Meu nome é Lírio Busato, eu sou presidente da Lean Business, empresa de consultoria, e gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre introdução ao Lean. Vamos falar um pouquinho então, o que é Lean? Como começou essa história? Desde a época de Ford, por volta de 1900, quando ele criou o Ford T, ele introduziu no mundo o que nós chamamos de produção em massa. O que é essa produção em massa? Ele fazia o mesmo tipo de veículo na mesma linha de produção e conseguiu, foi o grande feito de Ford, fazer um carro acessível ao cliente, de tal maneira que o cliente pudesse comprar. E essa produção em massa, e ele juntou as peças ao lado da linha de produção para fazer um carro, e esse carro era o Ford T, o Ford Bigode chamado, onde começou a indústria automobilística. Nessa época, para ser um pouco mais rápido, não contar toda a história, o Taiichi Ohno começou a olhar para essa produção e o Japão estava iniciando a produção de veículos e ele falou: se eu for fazer igual ao Ford, eu não vou alcançá-lo de jeito nenhum, porque ele é muito bom. Ele é pioneiro e ele fez, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que colocar aqui nessa produção, nessa maneira de fazer veículo, aquilo que não agrega valor ao produto. Eu não vou olhar para a produção de veículos, não me interessa o produto que está sendo produzido. Interessa sim aquilo que está atrapalhando a produção do produto. E foi aí então que o Taiichi Ohno começou junto com o Eiji Toyoda, iniciou a produção por volta de 1950, 1960, mais ou menos, começou a criar o que nós chamamos de sistema Toyota de produção e começou a codificar isso. E o próximo presidente da Toyota, que foi o Sugimori Sho, foi um grande presidente da Toyota, por volta da década de 70, começou então a codificar esse sistema de produção. E essa metodologia foi ampliada depois para diversas empresas, independente do produto, porque lembra que eu falei que o Taiichi Ohno, quando criou esse processo, ele criou independente do produto, pensando aquilo que não agrega valor ao produto. E ele iniciou, então, o Sho, quando codificou tudo isso, criou os princípios desse sistema. Primeiro princípio Lean, que nós chamamos Lean, que significa enxuto, que é uma filosofia de trabalho, tá certo? O primeiro princípio é chamado de valor. Valor sobre a ótica do cliente. O que o cliente pensa daquilo que você faz. Esse cliente gosta daquilo que você faz. O que ele paga para você fazer? O que você está trabalhando que não interessa a ele? Ele está preocupado, o cliente, em comprar valor. Ele tem uma necessidade e essa necessidade é satisfeita através do seu produto. Então, o cliente necessita de valor. Portanto, o valor eu tenho que, para saber o valor daquilo que eu faço, eu tenho que perguntar para o cliente. Não é eu dizer o que eu gosto, do que eu faço, o que eu acho que é bom, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é o que o cliente acha. E ele tem a opinião. Então, valor sobre a ótica do cliente. O segundo princípio Lean é fluxo de valor. Fluxo de valor são as análises dos processos. Nós temos diversos processos, milhares de processos dentro de uma empresa. Temos os processos fabris, que nós chamamos de manufatura, temos lá a solda, tem a pintura, tem a dobra, tem o corte, tem um monte de operações, tá certo? Tem a usinagem, tem o torneamento, etc. Tem uma série de projetos, de processos. Eu chamo esse processo de fluxo de valor. Dentro da área administrativa, eu tenho processos administrativos, contas a pagar, contas a receber, capacitação de pessoas, treinamento de pessoas. Esses processos eu chamo
processos ou fluxos de valores administrativos. E eu tenho os processos comerciais também. Eu tenho o processo de venda, eu tenho o processo de prospecção, eu tenho o processo de negociação, eu tenho o processo de emissão de pedidos. Tudo isso eu chamo fluxo de valor. E dentro desse fluxo de valor está tudo que agrega valor ao produto e tudo que não agrega valor ao produto. Portanto, a minha preocupação tem que descobrir o que não agrega. Nós vamos falar já sobre isso. E para isso daí, eu tenho que construir então o meu fluxo de valor de maneira contínua, a fazer um fluxo contínuo. Esse fluxo contínuo, para que eu consiga fazê-lo, eu tenho que tirar tudo aquilo que interrompe. É como se fosse um rio correndo. Se eu tenho algumas pedras, alguma árvore que cai no rio, vai interromper o rio. Eu tenho que tirar isso fora para o rio correr. E assim eu tenho que olhar para a minha empresa de uma maneira ampla, tanto na área administrativa quanto produtiva, para fazer o rio correr, para fazer os fluxos de valores sem interrupção, que eles sejam contínuos. O quarto princípio Lean é a puxada, é o sistema puxado. Eu tenho duas maneiras de produzir. Ou eu puxo ou eu empurro, tá certo? Se eu empurrar o processo, eu pego e empurro para frente, eu de frente empurra para frente e sobra para o próximo. Aquele que está com problema de resolver vai ficar cheio de peças, ou vai ficar cheio de relatórios, ou vai ficar cheio de cotações para fazer e não vai conseguir fazer. E se eu fizer puxado, eu puxo entrego 1. Eu puxo 2, entrego 2. E assim por diante. Este sistema puxado deve ser aplicado na maioria dos casos. Tem caso que isso não é aplicável? Sim, tem. Por exemplo, num frigorífico, onde eu estou fazendo abate de frangos, eu não posso fazer sistema puxado. Eu não posso falar para o frango, não venha. Ele vem vindo, ele já foi abatido, eu tenho que cortá-lo para poder vender. Então, lá eu não aplico o sistema puxado. Mas na maioria das empresas, e principalmente as metalúrgicas, o sistema puxado é uma luva. É o sistema que garante uma redução do estoque. E redução do estoque significa dinheiro no caixa. E o quinto princípio Lean é a perfeição. Eu atingir a perfeição. Eu fazer kaizens e eu estar passando todos os 5 princípios novamente e cada vez mais melhorando. Então eu tenho valor, eu tenho fluxo de valor, eu tenho fluxo contínuo, eu tenho sistema puxado e eu tenho a perfeição, que são os 5 princípios Lean. E o que interrompe o fluxo contínuo? São os desperdícios. E Taishi Ohno foi fantástico. Classificou os desperdícios em 7 desperdícios. Produção em excesso. Fazer acima daquilo que eu preciso. Movimentação. Peça se movimentando para lá e para cá. Gente se movimentando para lá e para cá. Isso é um desperdício. Espera, gente esperando, operador esperando máquina, operador esperando peça, espera um outro desperdício. Transporte, transportando peças, transportando informações, transportando gente. Transporte é um grande desperdício. Estoque desnecessário. Fazer estoque onde eu não preciso fazer estoque. Eu tenho que ter um estoque controlado, nós chamamos isso de supermercado. Esse estoque controlado, sim, é importante. O estoque desnecessário é dinheiro parado, eu tenho que eliminar. Processamento desnecessário, fazer o que não precisa, fazer além do que eu preciso. E, finalmente, defeitos, correções. E eu gostaria de criar, o Taishi Ohno não está sabendo, mas nós temos um 8º desperdício, que é a criatividade das pessoas. Fazer com que as pessoas criem, pensem, e essa criatividade é função do gestor desenvolver o ser humano para que ele seja criativo, para que ele desenvolva, para que ele dê ideias, e aí os círculos Kaizen cai como uma luva, tá certo? Outro dado importantíssimo da introdução ao Lean é o tempo TACT. Tempo TACT é o tempo do cliente. O cliente quer as peças na hora que ele quer. Ele comprou, ele quer. E isso daí nós chamamos de tempo TACT. Como que é o tempo TACT?
é uma orquestra. Eu tenho que, se o cliente quer 10 peças por dia, eu tenho que fazer 10 peças por dia. Então eu tenho que reger a minha orquestra, que é a minha fábrica, a minha empresa, de tal maneira a entregar para ele aquilo que ele quer. Ele me manda o tempo TACT. Eu faço o meu tempo dentro da minha empresa, próximo do tempo TACT, para poder entregar exatamente aquilo que ele precisa. E eu gostaria de falar ainda para vocês sobre o que é importante para se introduzir esse Lean dentro da empresa. Primeiro ponto, propósito. O que eu quero fazer de fato? Qual é o problema que eu quero resolver na empresa? Eu quero reduzir estoque, eu quero reduzir lead time, eu quero abaixar o custo. Propósito, primeiro item importante. Segundo, processo, atuar sobre os processos, melhorar os processos, fazer os processos enxutos, fazer os processos lean, fazer os processos com redução de desperdícios e capacitar as pessoas, desenvolver as pessoas. E é aí que o Lean Business atua muito forte. Formar gente, formar gestores, formar gerentes, formar supervisores. Aí sim eu vou adquirir o hábito e vou introduzir o Lean na minha empresa. Boa sorte para vocês.